Olha que coisa boa! Não há dúvida sobre o destaque brasileiro no comércio agrícola global. O país é conhecido mundialmente por ser um grande produtor de grãos, açúcar, café, laranja, carne e outras commodities. E aí tem ouvido bastante o mercado falar sobre empresas de capital aberto ligadas ao setor, como a SLC Agrícola, São Martinho e Brasil Agro. Para ajudar a entender melhor as estratégias dessas empresas, minha análise de hoje é dedicada a quem atua próximo ao setor e investe ou quer conhecer algumas ações de empresas com atividades agrícolas para aproveitar o potencial e o boom do setor. Vamos ver isso e muito mais, porque está começando o Por Dentro do Negócio. Olá a todos e sejam muito bem-vindos! Minha análise de hoje está dividida da seguinte forma. Primeiro vamos falar sobre alguns grandes números no agronegócio. Depois, sobre a SLC Agrícola, São Martinho e Brasil Agro, para então fecharmos o programa com o bloco das grandes questões que investidores e executivos do setor devem tentar responder. Bom, o sucesso do Brasil no agronegócio pode ser observado na importância que o setor também tem para a economia nacional. De acordo com os últimos dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, o PIB do agro cresceu 9,4% em 2021. Com isso, a participação do agronegócio no PIB total no Brasil fica em aproximadamente 28%. Para dar mais uma ideia da dimensão, em 2021 as exportações do agronegócio atingiram quase 121 bilhões de dólares nas vendas externas. Já nas importações, o setor gastou 15,5 bilhões de dólares, o que levou a um saldo positivo na balança comercial do agro, com mais de 105 bilhões de dólares. Foi o maior valor da história, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já deu para ver que os resultados do agro brasileiro são impressionantes. Mas quais são as perspectivas? Bom, segundo um estudo divulgado pelo Ministério da Agricultura, a produção brasileira de grãos, por exemplo, deve crescer 27% nos próximos 10 anos, alcançando 333 milhões de toneladas. Por outro lado, há grandes desafios. Uma das maiores autoridades no agro brasileiro, o professor Marcos Fava Neves, grande amigo e parceiro em vários projetos, conhecido também como Doutor Agro, costuma explicar que no agro as variáveis variam violentamente. E aí ele dá uma importante lição e quer dizer que há muitas incertezas e volatilidade diante da sensibilidade da demanda e oferta de produtos agro e seus derivados, diante de variáveis externas e internas, como econômica, política, tecnológico, natural. Com isso, tende a ser mais difícil neste setor do que em muitos outros, que muitas vezes vocês investem também, fazer o planejamento estratégico nas empresas onde a atividade agrícola é predominante. E este é um ponto de atenção importante para quem investe no setor. Para mencionar algumas dessas variáveis e desafios, podemos falar de adversidades climáticas, como a seca, que aliás trouxe dor de cabeça em várias culturas no agro no ano passado. No ano passado mesmo, tivemos ainda geadas que afetaram produções de café, cana, hortifruti, citros e até a pecuária. Somado a isso, em 2021, os produtores tiveram que lidar com a alta nos preços e custos de produção, puxada principalmente pelos insumos e combustível, além dos desafios logísticos com aumento no frete rodoviário, marítimo e também aumento generalizado no transporte. E como se já não bastassem essas variáveis, o ano de 2022 começou com mais desafios no setor, reflexo do conflito entre Rússia e Ucrânia, países que são grandes exportadores de fertilizantes e trigo. Complexo, né? Esses foram só alguns poucos exemplos para mostrar o que está por trás da dinâmica de um dos principais motores da nossa economia. Veja o caso do grupo São Martinho, um dos destaques do Brasil em produção de açúcar e etanol. Com uma operação mais verticalizada desde o plantio de cana-de-açúcar até a produção de açúcar, etanol e energia pela queima do bagaço da cana, o grupo reportou perda de produtividade de 11,1% na safra 21-22, tendo sido afetado pela estiagem durante o plantio. Neste caso, a dúvida do mercado é até que ponto os altos preços de etanol e açúcar vão continuar sustentando pioras
nos números de produtividade e volume, que mesmo na safra 22-23 pode não se recuperar. De toda forma, a empresa tem uma boa estratégia de comercialização e apresentou recentemente uma boa rentabilidade e capacidade de geração de caixa, mesmo diante da volatilidade e dos preços, que também têm oscilado bastante no mercado. Agora, uma empresa que, a meu ver, tem conseguido bons níveis de eficiência é a SLC Agrícola, um dos maiores produtores mundiais de grãos e fibras. Mesmo diante de várias adversidades no mercado, no quarto trimestre de 2021, a empresa obteve aumento de receita líquida de quase 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o lucro líquido atingiu 193 milhões de reais, um aumento de quase 30% em comparação com o ano anterior. Além de ter conseguido agilizar a colheita de soja e algodão, a companhia tem também sido ágil na fixação de preços e ao fazer toda a compra de insumos necessários no período, protegendo assim a empresa contra o aumento dos preços dos insumos em virtude de vários fatores, incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Além disso, a empresa projetou um aumento de quase 50% na área plantada para os próximos anos, incorporando aí vários hectares e alguns negócios. Ainda assim, os riscos climáticos e volatilidade no preço de commodities relacionadas à produção da SLC são consideráveis. E quem está aparentemente em um bom momento no setor é a Brasil Agro, empresa tradicional na bolsa, que abriu capital em 2006. Ela atua na produção agrícola e na compra de terras, ou seja, observem que combina dois modelos de negócios. De um lado, a produção de commodities e do outro, o imobiliário. Mas o que significa isso? Bom, a meu ver, de um lado ela compra terras que não são tão produtivas, mas que têm potencial. E aí desenvolvem a terra, valorizam e vendem. Uma vez que a aptidão da Brasil Agro é agregar valor às terras adquiridas, ela tem sido beneficiada pelo quê? Pela valorização de suas terras e um cenário favorável para as commodities agrícolas. Ao mesmo tempo, combina também a estratégia de vendas e de arrendamento para ter rápidas gerações de caixa e não depender só nos períodos de venda de terras. De toda forma, o custo da terra está atrelado à rentabilidade de commodities agrícolas e então fica também condicionado às variáveis que comentamos no programa de hoje. Bom, até aqui vimos vários aspectos do agro e de algumas empresas listadas na bolsa do setor. Agora vamos ver o bloco com as grandes questões urgentes que o investidor vai precisar tentar entender e responder. Vamos lá! Questão 1. As empresas que vocês investem no agro mostram práticas de gestão e níveis de eficiência que minimizam os riscos futuros da atividade agrícola e rápidas variações de preços e custos? Questão 2. Quais as vantagens e desvantagens de investir em empresas altamente especializadas e verticalizadas no agro? E em empresas que diversificam seus modelos de negócios? O que tende a ser melhor no curto e no longo prazo? Questão 3. As projeções e planos de crescimento reportadas por empresas do agro são compatíveis com acontecimentos nas variáveis do ambiente econômico, político, de clima e tecnológico? Para mim, empresas como a SLC Agrícola têm apresentado uma gestão que permite mitigar os riscos de mudanças rápidas nas receitas e nos custos. Mas a Brasil Agro pode também atrair nossa atenção por trabalhar com dois modelos de negócios complementares. E a São Martinho, que entre prós e contras é altamente verticalizada e focada no mercado de açúcar e etanol. Em meio a toda essa complexidade, pessoal, espero que tenham gostado da análise. Obrigado por sintonizarem no Por Dentro do Negócio e até a próxima!